Sejam bem-vindos mais uma vez, canal Ricardo Assunção, Despertar. Hoje com o tema materialismo. Trabalharemos em duas partes esse tema. Parte 1 hoje, parte 2 amanhã. O que é materialismo na linguagem mais comum? Nós que trabalhamos com espiritualismo, seria um desagravo falar sobre materialismo? Absolutamente. É essencial dissecarmos o que nós vamos falar aqui hoje sobre materialismo, em dois blocos, porque são muitos assuntos. O que falaremos absolutamente são assuntos que vão de encontro a tudo o que você talvez já deva ter ouvido falar de materialismo. O materialismo, conforme o conceito possa se exprimir, é todo e qualquer culto à matéria, valorização dos aspectos. Pode ser de tudo que norteia o nosso planeta e pode ser do corpo físico especificamente. O materialismo, existe um aspecto que eu vou direto ao assunto. Como é verificado, como é trabalhado o materialismo no aspecto espiritual? O materialismo, no início dos tempos, era trabalhado como algo muito nocivo ao desenvolvimento espiritual da pessoa, aos propósitos de enriquecimento, de reforma íntima e moral, conforme nós trabalhamos em vídeos anteriores. No início dos tempos se falava muito mal da forma como o ser humano lidava com esse tema. Com o passar do tempo, percebeu-se que a forma como era administrado o tema materialismo realmente estava muito infeliz. Era necessário perceber que estamos na carne, somos seres espirituais vivenciando uma experiência na carne. E o materialismo não era tão nocivo, ou talvez era visualizado de uma forma infeliz. O que nós queremos aqui mostrar é que esse tema é tão essencial quanto o espiritualismo. Por quê? Porque é na matéria, é enquanto encarnados. Tem outro aspecto que a gente vai ressaltar aqui, que são os bens terrenos, todos os bens terrenos, que nós nos aperfeiçoamos enquanto seres espirituais vivendo uma experiência na carne. Uma coisa interessante que precisamos modernizar e precisamos elaborar o pensamento de que absolutamente não somos donos de nada. Esse é um assunto que talvez mexa com o imaginário das pessoas. Como, Ricardo? Desde o início da formação dos mundos, nós fomos educados a achar que tudo que está sobre o planeta é nosso. Foi colocado para nós. E nós somos co-participantes desse processo, não somos o criador de nada. Esse é um aspecto que modifica tudo. Desde a infância, a criança já recebe uma educação, uma cultura onde tudo é para ela. Ela aprende a falar dizendo meu pai, minha mãe. O pronome possessivo está à frente de tudo. E esse talvez seja um conteúdo educacional infeliz desde tempos antes de Moisés, eu diria. Nós já fomos treinados a achar que tudo no planeta é nosso. E aí desenvolve a chaga da humanidade, que é o egoísmo. Tornando tudo que está sobre o planeta algo que deveria ser compartilhado. E nós achamos que somos o dono de tudo, quando na verdade aquilo que temos sobre o planeta, que é para o nosso aperfeiçoamento, deveria fazer chegar a todos os seres da Terra. Existem aspectos no materialismo que a gente coloca e que modifica toda a noção que a gente está acostumado a assistir. Por que a necessidade de estarmos na matéria? Por que a necessidade de estarmos vivenciando essa experiência na carne? Por que não ficarmos no espírito apenas? E objetivamente a resposta vem. Porque é na carne, com as limitações, as dificuldades da carne, que você empreende os seus esforços para mostrar aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já se melhorou, aquilo que você não comete mais de erros. É a experiência da carne, com as limitações que a carne impõe, que nós
mostramos os nossos conteúdos programáticos de crescimento espiritual. Isso é bom que se diga. Então a necessidade da matéria existe. É preciso se perceber que esse processo de materialização existe para que possamos espalhar pelo planeta ao máximo de pessoas possível tudo aquilo que nos foi emprestado. Eu chamei a atenção com esse termo porque aquilo que está sobre o planeta não é meu, não é seu, não é nosso. O empréstimo é o nome mais correto para nós intitularmos os bens divinos que nos foram ofertados. É o meu carro, é a minha casa, é o meu marido, é a minha mulher. Tudo é meu. O homem criou, logo no início das eras, das civilizações, esse conceito de que o planeta é dele, de que as coisas que estão sobre o planeta é dele. Essa é a infelicidade na avaliação dos bens terrenos, da materialidade. Quando nós percebemos que o dinheiro, que a matéria, que a roupa, que os bens que nos mantêm dentro de uma casa, aconchegados, que absolutamente tudo que está sobre a terra, somos coparticipantes desse processo. Não somos o fiel depositário, dono desse processo. E é assim que é colocado desde que nós nos conhecemos como seres espirituais vivendo essa experiência. Esse é o lado negativo da história. Quando nós fazemos isso, desenvolvemos o aspecto mais complicado da matéria, o apego. Porque nós não conseguimos mais nos desapegar daquilo que é feito para o nosso aperfeiçoamento, que nos é emprestado e que na hora devida você terá que deixar. Independente de você acreditar em realidade espiritual, existe algo que é uma unanimidade e não é burra. A de que todos os seres da Terra, todos, sem exceção, deixarão absolutamente tudo que é dado a ele para o seu aperfeiçoamento. Os bens terrenos e até mesmo o teu corpo físico que não é teu, é empréstimo divino. A prova disso é que existem histórias passadas nas civilizações que os grandes reis egípcios criavam catacumbas, e assim é a formação das pirâmides, para ali depositar os seus bens, aguardando que no futuro, no porvir, ele retornaria e reutilizaria aqueles bens. Hoje a gente tem a noção de que nada disso acontece. De que saímos do jeito que chegamos. Chegamos a um corpo físico, abençoadamente oferecido por Deus para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, para o nosso engrandecimento, esclarecimento, e saímos do jeito que chegamos. O corpo físico é deixado na terra e nós precisamos admitir todas essas realidades. É claro, Ricardo, você está falando uma loucura, não existe isso na civilização moderna. O homem toma conta de tudo e se acha o fomentador de tudo. Isso é uma realidade. Mas precisamos dizer claramente que o dinheiro não é mau, que os bens terrenos não são maus, desde que nós saibamos utilizá-los e que não nos apeguemos tanto. Esse é o grande perigo. O perigo da materialidade, segundo os espíritos, é que esse apego torna-se de uma forma tão grande que nos fazemos servos da materialidade. Esse é o grande perigo, e é bom que se diga. Tudo que tem é para o nosso aperfeiçoamento e principalmente desenvolver um senso de solidariedade. O dinheiro precisa chegar ao máximo de pessoas para favorecer, para desenvolver capacidades, para tirar a criança que não desenvolveu as suas capacidades, fazendo a ela descobrir-se, dando todas as condições necessárias para que o mais ínfimo dos seres humanos possa entender-se como um ser iluminado. Como essa centelha que a gente sempre repete aqui. Todos os bens materiais, desde o agasalho, desde a roupa, desde a cobertura, desde o carro, que foi um desenvolvimento do homem, desde da ligação divina que criou-se a tecnologia para desenvolver o mundo que existimos hoje, a ciência hoje da biologia que desenvolveu hoje vacinas, que desenvolveu tantas
formas de curas que antigamente eram tão demoradas, toda a ligação de Deus com o homem que fez com que essa palavrinha ocorresse de fato, que é o desenvolvimento do planeta, tem um fundamento. O fundamento de que o máximo de pessoas do planeta seja favorecido com tudo isso. A ciência comprovou uma coisa que vai ao encontro a essas informações que nós trazemos aqui. De que o planeta Terra, com quase 8 bilhões de seres encarnados, tem possibilidade 7 vezes de alimentar os seus viventes. Então significa dizer que a dicotomia que ocorre no planeta, que a variação que ocorre no planeta se dá pelo fato de que essa palavrinha lá no início da nossa fala, o egoísmo, está imperando. Porque nós precisaríamos desenvolver a teoria de que todos os bens terrenos, toda a materialidade emprestada ao planeta deve servir àquele que mora nele. E deve permanecer para que outros se favoreçam. Por isso a necessidade de deixar os bens e deixar também o nosso corpo físico. São muitas as informações novas, são muitos os olhares diferenciados. Hoje a espiritualidade que norteia o planeta Terra lhe dá uma visão muito diferenciada sobre o materialismo. Antigamente a gente era treinado, orientado, mal educado em relação a dizer que o materialismo era nocivo. A nocividade se dá a partir da má educação do homem em manietar esse materialismo que é dado para o seu aperfeiçoamento. E é bom que se diga sem medo que existem sim os perigos do materialismo, quando o homem não sabe lidar com ele, mas que é Deus que está sobre tudo e ofereceu esse arcabouço de conduta, de desenvolvimento, de crescimento, de esclarecimento que está sobre a égide do materialismo, para que esse homem possa crescer, para que esse homem possa desenvolver. Isso é excelente e isso precisa ser dito. Isso não tem nada de sagaz, de humanamente desprezível, nada disso, absolutamente. Precisamos falar isso de uma forma clara para as pessoas entenderem. Finalizando a nossa fala, eu queria que amanhã falaremos sobre outros aspectos em relação a esse tema, muito interessante. Ficassem todos sintonizados com outros aspectos que nós aqui abordaremos em relação ao materialismo. Agora, convidaremos a todos a beber dessa água e principalmente da água espiritual que vai ser oferecida a todos nós. Pensando nessa vibração sobre um tema em relação a esse assunto que nós deveremos diariamente verificar. A solidariedade. A nossa vibração hoje vai por aquilo que nós deveríamos exemplificar como oxigênio. A solidariedade. Pai amado, Pai querido, te agradecemos a presença dos Espíritos amados que nos impulsiona nas falas, que nos dirige no trabalho. Agradecidos estamos pela conexão com todos esses que estão participando do nosso canal. E hoje, Senhor, nós falamos na nossa oração sobre o aspecto principal que deveria nortear o materialismo. A solidariedade, utilizar os bens que nos foi emprestado, Pai amado, para que o máximo de pessoas seja favorecido, para que esses bens possam desenvolver as capacidades imanentes dos seres viventes do planeta. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade e oferecemos essa energia para que esse pensamento possa, dentro do coração daqueles que seguem o nosso canal, perceber a necessidade de que a solidariedade em todos os aspectos precisa fazer parte da nossa vida, como o oxigênio que nos é ofertado sem nada ser pedido, e muitos outros bens terrenos que nos são emprestados para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Muita paz e despertais para os aspectos positivos do materialismo. Fique conosco amanhã na parte 2. Muita paz. Obrigado.